E o tema específico dessa aula é o processo de socialização e a construção do nosso ser social. Atentem para a seguinte história. São numerosos no mundo os relatos de crianças encontradas na natureza, vivendo na companhia de animais. Na Índia, em 1920, foram encontradas na selva e vivendo entre lobos duas crianças, Amala e Kamala. Quando achadas, Amala tinha 1 ano e meio e Kamala tinha 8. Elas se comportavam de forma bastante similar à de sua família de lobos. Caminhavam de 4, apoiando-se sobre suas mãos e pés, incapazes de permanecer em pé. Alimentavam-se apenas de carne crua ou podre e bebiam água como os animais, lambendo a superfície da água. No orfanato, onde foram recolhidas, passavam o dia prostradas sob uma sombra e durante a noite ficavam agitadas, tentavam fugir e uivavam como lobos. Nos 8 anos em que Kamala viveu na instituição, humanizou-se lentamente, aprendeu a andar como uma humana aos 15. Sua inteligência permitiu que, inicialmente, se comunicasse por gestos e depois aprendeu a executar ordens simples. Pouco antes de morrer, com 17 anos, tinha um vocabulário de apenas 50 palavras. Sua emotividade foi aparecendo aos poucos, chorando pela primeira vez apenas com a morte de sua pequena irmã. Kamala se apegou lentamente às pessoas que dela cuidavam e às crianças com quem conviveu. Quem foi meu aluno no ano do primeiro ano lembra de eu falar também do Menino Lobo, né? Tem até um filme do Menino Lobo, o menino que foi encontrado na França, o Victor. Ele foi encontrado também na floresta na França. Tem um filme antigo que conta a história do Menino Lobo. Para que esse texto está no início do nosso estudo de hoje? Porque a gente vai falar sobre o processo de socialização. Aqui fala o seguinte, que o processo de humanização da menina aí que foi citada no texto se deu tardiamente quando passaram a viver com outras pessoas e foram introduzidas à linguagem. Uma das coisas mais fundamentais que a gente tem na nossa sociedade e que traz consigo toda uma carga de ideias, conceitos e valores de uma sociedade é a linguagem. O jeito de se expressar e a própria produção cultural na linguagem, né? Os livros, a escrita sobre determinados assuntos, elas trazem muito da nossa cultura, de tudo que uma sociedade aprendeu ao longo do tempo. A linguagem, principalmente a linguagem escrita, ela se tornou o cofre da cultura, né? Assim como você cunhando moedas se tornou o dinheiro para comprar as coisas, a linguagem se tornou a moeda cultural, ou seja, é através da linguagem que você acumula vários conhecimentos. Então, ela é uma forma de arquivo, né, de tudo que você construiu numa sociedade ao longo do tempo. Fora que a linguagem de um determinado povo, ela fala muito da cultura daquele povo. A nossa cultura, por exemplo, tem a palavra saudade. Em outras palavras, tem a palavra sentir falta. Não é saudade, é sentir falta. E que é diferente de saudade. Saudade, para nós, tem um significado muito diferente do que apenas sentir falta, né? Tanto é que a nossa música é cheia da palavra saudade. A linguagem, ela fala muito de um povo. Na filosofia, há um filósofo que diz que não é possível filosofar com perfeição senão no alemão, porque o alemão é perfeito para a filosofia. Então, assim, cada linguagem tem aspectos diferentes e fala de uma determinada cultura. E o processo de humanização, ele se dá muito pela linguagem. Tanto é que a gente viu aí que ela só aprendeu 50 palavras. Então, ela não evoluiu muito no processo de humanização. Foi muito fraco. Por quê? Porque ela não conviveu desde a infância, desde os primeiros dias de vida, com pessoas. Ela conviveu só com os lobos. Então, isso que prejudicou o processo dela. Um dos aspectos mais característicos dos seres humanos vai ser então, essa questão de ser autoconsciente, de produzir linguagem e que vai diferenciá-lo dos animais. E a gente desenvolve a consciência de um eu único, que alguns animais também se reconhecem. Por exemplo, o elefante se reconhece no espelho, né? Ele sabe que ele é diferente de outro, mas não são todos os animais que têm essa consciência do eu. Então, a identidade própria dos humanos ela é muito mais complexa, né? Ela é uma identidade que você se considera separados dos outros, inclusive dos outros humanos que são os mais próximos de você. Por exemplo, gêmeos, né? Um gêmeo se considera bem diferente do outro gêmeo, às vezes. Então,
Essa identidade nossa é bem complexa em relação à identificação que alguns animais conseguem fazer de si. E aí, isso chama a atenção para o processo que faz nós ficarmos desse jeito, nós chegarmos a essa complexidade que nós somos hoje, né? Que é o processo de socialização. É o processo pelo qual a gente aprende e interioriza os valores da nossa sociedade, dos nossos pais, principalmente. Os valores, as normas, as crenças. Porque a gente é preparado no processo de socialização antes de nascer, né? Antes de nascer, o pessoal já está fazendo chá de revelação, se vai ser menino ou menina. Antes da pessoa nascer, você já está socializando ela. Então, o processo de socialização vai ser você aprender as coisas que já existiam na sociedade. Vou citar uma situação simples. A criança, quando está nos primeiros dias de vida, ela não fala. Então, você fala por ela. Quer papar? Tá triste? Ficou magoado? Tá tristinha? Ou... A gente não fala um tanto de coisinha assim com a criança. A gente até imita os barulhos que ela faz para tentar ensinar ela a falar. Esse processo, face a face, essas primeiras palavras no contato face a face com a criança, elas fazem a criança ir aprendendo as palavras, aprendendo as expressões faciais, aprendendo um tanto de coisa, aprendendo a se alimentar sozinha, aprendendo a pedir comida quando está com fome, aprendendo a não chorar mais quando faz xixi, mas pedir para ir ao banheiro, e não fazer xixi na roupa. Então a gente vai ensinando passo a passo um monte de coisas. E a criança está registrando tudo aquilo, está aprendendo tudo aquilo. Ela aprende o que você ensina e ela aprende você se comportando também. Aliás, ela aprende muito mais como você se comporta do que como as coisas que você ensina. Porque ela está lendo o seu comportamento o tempo inteiro e está vendo. Se você briga com o seu pai, o seu irmãozinho está vendo. Se a sua mãe briga com o seu pai, o seu irmãozinho, o bebezinho está vendo. Então, assim, nesse processo de socialização, você vai internalizando, interiorizando as coisas que estão na sociedade. Então, por exemplo, uma criança que nasceu numa sociedade onde um pai casa com várias mulheres, tem várias mães, ele vai aprender que é assim que funciona a sociedade. Quando ele for numa outra sociedade que não é assim, ele vai estranhar. Uma criança que não é deficiente, diante de uma outra que é deficiente, quando ela vê pela primeira vez, ela costuma falar algumas coisas que não deve, ela costuma perguntar algumas coisas que geralmente coloca os pais meio constrangidos, porque ela não conhece a criança deficiente, ela nunca viu daquela forma, então ela vai estranhar. Esse processo de socialização é de você ir aprendendo todas essas normas sociais. A gente ensina um tanto de coisa quando é criança. Quando a criança te dá um tapa no rosto, você bate na mãozinha dela e fala que não pode, que isso é feio, então você ensina as noções de certo e errado dentro da sociedade. Uma coisa é certo numa sociedade, na outra não é, mas dessa sociedade você ensina para a criança que nasceu. Então, esse é um processo de socialização que a gente chama de primária. Por que primária? Porque ela se estabelece nas relações de afeto e de contato face a face, quando você está muito próximo da pessoa e tem muito afeto por ela. Socialização primária, então, é feita pelos pais, pela família, e ela traz uma geração nova, as heranças da geração anterior. Então, a geração dos pais traz informação para dos filhos, os avós trouxeram para os pais e os bisavós para os avós. Assim por diante, as gerações vão se comunicando umas com as outras e vai trazendo a cultura de um povo para os novos povos que vão surgindo, das novas crianças que vão nascendo. Pode e é socialização primária. Aquela pessoa que tem muito afeto pela criança, que está bem próxima, uma relação bem afetiva, é socialização primária. O que caracteriza a diferença da socialização primária para a secundária é que a secundária não tem tanto afeto envolvido. Por exemplo, no ensino médio, a relação com seus professores não é igual à relação que você tinha com o professor lá da escolinha primária, né? Na relação da escolinha primária, o professor vai, senta, conversa. Quando você chora, ele passa a mão na cabeça, conversa. Se precisar, leva para a mãe. Agora, a criança do ensino médio, não, né? As crianças do ensino médio choram lá no cantinho, às vezes o professor nem vê, né? Tem professor que nem percebe que a criança está chorando lá, tá passando por uma dificuldade. Então, assim, a socialização secundária, os laços de afeto já são bem mais fracos, mas passa um tanto de aprendizado também. A gente ensina um tanto de coisa também na secundária, só que já não é tão face a face. As que são face a face, bem pertinho, bem afetuosas, elas têm um poder maior, porque a gente aprende com muito mais facilidade se tiver emoção. Se não tiver emoção envolvida, você aprende menos. É por isso que
você aprende menos que aquele professor que você não gosta dele. Ah, eu tenho antipatia desse professor, eu não consigo aprender com ele. Então você aprende menos. Por quê? Porque não tem afeto. O afeto ajuda você a aprender com mais facilidade. Então a relação de afetividade é muito importante nesse processo de falar se a socialização é primária ou secundária. Inclusive o autor do texto aí do PET, ele fala que a secundária só acontece na adolescência. Não, ela não acontece só na adolescência. Ela acontece desde que a criança começa a participar de escolinha, com outros coleguinhas, ela já começa uma socialização secundária, porque ali já tem relações que já não são de muito afeto com algumas pessoas, né? Tipo, nem tanto afeto tem como tem dentro de casa. Agora, a primária, ela acontece às vezes até com, hoje em dia está acontecendo até com o YouTube. Então a socialização primária tem acontecido às vezes através até das redes sociais. A socialização secundária é que a gente fala desse processo aí de socialização com outros meios, né? Através da igreja, através do grupo que você frequenta fora da escola, através dos amiguinhos lá da adolescência, as turminhas que começam a ser criadas, né? Os grupos de jovens, enfim, todos esses grupos fazem o que a gente chama de socialização secundária, que é você ensinar ou fazer a pessoa aprender como se comportar naquele grupo. Isso aí, sempre que você for novato em um grupo, você entrou para uma escola nova, você entrou para um grupo novo, começou a fazer uma atividade nova, né? Um esporte novo, e aí você tem pessoas novas ali naquele grupo, um grupo que já existia, você vai ser socializado dentro daquele grupo. As pessoas vão começar a te ensinar. Mas o que é isso? Isso aqui não faz aqui não. Aqui a gente não é assim não. Não, mas você é desse jeito, aqui a gente é de outro jeito. Sempre tem uns demarcadores que as pessoas fazem te mostrando. Ou você se adequa a esse grupo, ou vaza dele. Ou se adequa, ou vaza. Porque é o processo de socialização dentro dos grupos. Aí se você gosta daquele grupo, você começa a fazer as coisas que aquele grupo faz. É muito comum na adolescência, uma pessoa que não gosta de fazer determinada coisa, passar a fumar porque o grupo fuma, ou passar a beber porque o grupo bebe, sem nem ter muita vontade, mas ele quer tanto pertencer ao grupo que ele passa a fazer as regras de socialização daquele grupo, que eles começam a te ensinar coisas daquele grupo. Então você pode ser socializado tanto positivamente quanto negativamente, por isso que aqui atrás fala que é valores, normas, crenças, práticas e comportamentos. Você vai interiorizando tudo isso, aquilo que é valor para aquele grupo. O grupinho do Zé Droguinha vai ser valor para ele usar droga. Então, para você participar do grupo do Zé Droguinha, você vai ter que participar efetivamente, né? Você vai ter que usar droga. O processo constante de socialização, ele vai garantir a reprodução social. E aí, esse reprodução social, não precisa de pôr no vocabulário não, mas é importante você entender que a gente reproduz as sociedades. E até quando e até que ponto é bom reproduzir a sociedade? Então a gente tem que se questionar, aí a gente volta lá naquele conceito da semana passada. Será que para algumas coisas que a nossa sociedade tem, a gente não precisava desnaturalizar, questionar e parar de reproduzir certas coisas? Certos padrões já não estão passando de hora de ser desprezados e jogados fora, que eles já não servem para uma sociedade que a gente pretende, né? Uma sociedade que a gente quer. Então essa reprodução social, a gente tem que tomar cuidado porque nós fomos socializados de um jeito. É difícil desaprender, mas é possível desaprender e é possível criar novas socializações. Se a minha geração me deu algo que eu não concordo, vamos fazer o possível para a gente não socializar a próxima geração com coisas que eu não concordo, né? Porque senão eu vou começar a reproduzir as coisas que os meus pais fizeram comigo que eu não gostei e vou passar para os meus filhos e vou refazer uma coisa que não é uma sociedade que eu quero. A sociedade que eu quero, talvez eu não herde. Eu não consiga ver o resultado da sociedade que eu quero, mas eu posso melhorar a sociedade para os meus filhos, para os meus netos, né? Fazer uma sociedade melhor, não reproduzindo aquilo que eu não concordo. E isso eu só vou ter lá para a minha adolescência e idade adulta, quando eu começo a questionar essas coisas que me passaram, a socialização que me deram, que eu nem concordo tanto com tudo, né? Às vezes. Então, a continuidade das sociedades através do tempo se dá pelo processo dessa socialização primária e secundária. E aí, quem são os agentes de socialização? Se a socialização é um processo que acontece dos grupos existentes para os novos grupos, ou dos humanos que já nasceram para os humanos que estão nascendo, os agentes de socialização são os humanos que já existem, ou são os grupos que já existem, né? Então, quem age para socializar são os grupos novos, os grupos antigos que já existem e os grupos ou as pessoas que já estão socializadas.
E à medida que você vai se socializando, você acaba ajudando no processo de socialização dos outros. Por exemplo, o irmãozinho de 2 anos já contribui com a socialização do bebê. O irmãozinho de 8 anos já contribui com a socialização do de 2 anos. Porque ele já está um pouco socializado. Então ele vai ajudando também nesse processo sem nem perceber. É um processo automático, gente. Isso aqui já não... Assim, hoje eu vou socializar meu filho. Você vamos socializar? Não faz isso. É um trem automático que a gente faz tão automático que quando você vê uma pessoa entrando novata no grupo, você já começa a questionar. Mas novato é diferentão, o que é isso? Olha lá, tá querendo fazer diferente. Então você já começa a fazer sem nem perceber esse processo de socialização. Por isso a gente tem que questionar bastante, porque às vezes certas coisas você não precisa mais de fazer. E aí os agentes são os grupos, os contextos sociais, a família, a igreja, a escola, a política, a mídia, né? Tudo isso são agentes de socialização. Isso aqui eu já falei. Esse processo é um aprendizado cultural. A gente aprende e se adapta a essa sociedade na qual a gente vai conviver e viver. Aprende as regras, socialização secundária também já falei, e aí a gente constrói o que a gente chama de interações sociais, que são as trocas entre as pessoas e entre os grupos sociais. Quando um interage com o outro, quando um troca informação com o outro, quando um age com o outro e reage ao outro, né? E aí essas são as interações, quando os grupos se interagem. Onde a gente aprende valores, normas e crenças de outros grupos, para formar o que a gente chama de identidade social, que é como você é socialmente falando, né? Que grupo que eu pertenço? Eu sou católico, eu gosto de uma vida light, eu sou vegano, adepto da geração saúde, eu adoro esporte e atividade física. Isso é a minha identidade, são os grupos aos quais eu pertenço, as coisas que eu gosto de fazer compõem a minha identidade social, né? Porque eu estou dentro de uma cultura que é diversificada e que nem todo mundo é igual, né? A gente tem identidades diferentes. Então, o grupo, por exemplo, dos umbandistas vai ser diferenciado em relação ao grupo dos católicos. O grupo dos que gostam de atividade física e comem proteína direto e come ovo direto e malha direto, diferente dos gordinhos que agora adoram hambúrguer, pizza. Tá vendo que os grupos que você pertence te dão uma identidade diferente? Então, você é identificado pelos grupos. É o tal ditado popular, diga-me com quem andas que eu te direi quem és, né? Os grupos aos quais você está vinculado dizem muito da sua identidade, que é a cultura de uma sociedade que você assimilou para você. A parte da cultura de uma sociedade que você assimilou para você e que você acha importante manter dentro da sociedade. E a cultura vai ser a identidade do povo. Se a sua identidade social são as suas características, a cultura é a identidade do povo. São as características do povo que diferenciam, por exemplo, o brasileiro do americano, o brasileiro do indiano, né? Que são as características do povo em si e não só de uma pessoa. Então a identidade é da pessoa e a cultura é do grupo. E essas interações sociais, que vão compondo, fazendo o nosso grupo social ser o que é, a gente pode ter em 3 níveis: da cooperação, da competição e do conflito. Na cooperação, todo mundo trabalha junto em torno de um objetivo comum, então todo mundo coopera, ninguém contraria ninguém, todo mundo faz o possível para dar certo. Na competição, um quer ganhar do outro, um quer ser melhor que o outro, então cada um tenta dar o seu melhor para ficar melhor do que o outro, essa é a competição. E o conflito é quando eu quero eliminar o outro, eu não quero que o pensamento do outro seja válido, eu não quero que o outro seja considerado bom e eu quero ser considerado bom. Então entra em conflito, entra em briga para eliminar alguma coisa nesse conflito, né? Quando não é eliminar a pessoa, é eliminar os conceitos, as ideias daquela pessoa. Então tem essas 3 formas de interação social que vão fazendo o processo de socialização acontecer ao longo da socialização secundária, principalmente, e depois que essa socialização já está estabelecida. Ok? Dúvidas? Questions? Deixe os seus joinhas, se inscreva no canal.